Olá, fala parceiro, fala parceira. Boa! Hoje a gente está aqui com meu amigo, meu irmão, Jucimar Conceição, e a gente veio tirar algumas dúvidas sobre os impactos da reforma tributária, tanto na refrigeração quanto na área condominial, que são nossas respectivas especialidades. Então, deixar aqui para você que não conhece ainda, vamos apresentar o professor Jucimar Conceição. Queria que você faça um pouquinho, Gil, de Cara, você. primeiramente é um prazer de estar aqui. Uma visita que eu estava devendo a É Carla há mesmo. anos. Meu aniversário esses dias, ele vem sempre nessa época, meu aniversário. Pois é. Tem que vir aqui aqui na Taquara sempre visitar a Carla, mas essa visita aqui era uma visita que eu já estava programando bem antes. E acabou que calhou de vir aqui logo depois do aniversário dela. Queria que ter vindo antes, mas Deus sabe de tudo. E assim, para quem não me conhece, né? Eu sou Gilcimar Conceição, sou contador, atuo na contabilidade desde 99, então já são 26 anos. Caraca. Caramba, 26 anos. E que eu comemoro o aniversário. Que legal. Todo dia 13 de outubro eu comemoro o meu aniversário na contabilidade. Que legal. Eu não tenho essa marca. Eu só tenho a marca de quando eu me formei, eu toco dali pra frente. Pô, e assim, tem uma historinha muito linda que tem a ver com Maria, eu sou devoto de Maria, tem a ver com o nome da minha filha, então posso contar essa história? Pode. Vamos tentar encurtar. Não, assim, eu estava há muito tempo sem trabalhar, lá em 99, quando eu tinha 18 anos, já tinha experimentado a vida de ter a sua renda, né, desde os 16, e aí eu fiquei muito tempo sem conseguir uma colocação. Naquela época eu estudava técnico em contabilidade. E aí eu consegui uma vaga para ser entrevistado numa concessionária. Só que essa vaga já tinha sido tentada por um outro amigo. E esse outro amigo, quando eu falo com ele que eu vou fazer entrevista em tal lugar, que na verdade eu vou até o CIEE, pego o papelzinho, é uma outra época, tá, pessoal? Lá no CIEE, eu vou lá, pego o papelzinho para entrevista, boto no caderno, na escola à noite ele olha e fala, cara, você vai fazer entrevista em tal lugar? Sim. Cara, eu tentei fazer entrevista lá, eu fiz a entrevista lá, não passei. Olha, provavelmente o entrevistador vai te perguntar isso. Poxa, já deu gabarito. Porra, gabaritou. E aí sabe como é que é, né? Parece personagem de comédia, né? Porra, ele me mandou a resposta, eu vou lá, né? Tudo que você disser eu falo pra mim. Lembrei desse. E aí chega lá, na entrevista, o entrevistador começa a fazer as perguntas que batia com o que o cara falou e algumas perguntas de cunho pessoal. E aí eu fui respondendo de forma mecânica. E aí, em um determinado momento, um entrevistador chamado Júnior, um dia desse encontrei com ele lá no Maracanã, sou tricolor, tava ele também é tricolor. Ele, ô, Gilcimar, vem cá, você conhece fulano de tal, não conhece? Era o rapaz que fez a entrevista. O rapaz da entrevista. Fulano de tal? Ele tem mais ou menos a sua idade, estuda na mesma escola que você, ele teve aqui umas 2 semanas. Me atrevo a dizer que ele está na sua turma. Eu, porra, comecei a ficar nervoso, devo ter ficado a sua cor de nervoso. Aí ele, cara, olha só, você foi bem na entrevista, mas não faz isso que você fez, não. Você foi muito mecânico nas respostas. É porque você já estava com tudo na cabeça, Já né? tinha tudo na cabeça. Cara, e eu falo pra você, Carla, foi a minha primeira dica profissional. Ele, cara, não faz isso, não. Você foi bem, gostei de você, você vai começar amanhã. E eu queria entender. E aí, quando ele fala, você vai começar amanhã, ele, não, amanhã não. Amanhã é dia de Nossa Senhora. Você vai começar depois de amanhã. Então, assim, por isso que eu gravo o meu início, porque eu começaria no dia 12 de outubro, que é dia de Nossa Senhora Aparecida. Só que eu acabei começando no dia 13 de outubro. Por isso que é muito fácil. Não, e você é católico, deu uma conexão total. Imagino que quando você não foi lá para agradecer depois, né? Não, e eu agradeci tanto que o nome da minha filha é Maria Gabriela, justamente por causa desse dia. Foi um momento muito importante na minha carreira, no início da minha carreira. Então eu comemoro. Todo dia 13 de outubro eu comemoro há 26 anos meu início na contabilidade. E depois, eu quero entender hoje, porque assim, hoje você é referência nacional na área condominial, né? É até engraçado, gente, vou abrir um parêntese aqui, eu sou contadora de refrigeristas, né? Estava num cliente recentemente falando, e eles trabalham para condomínios,
e eles estavam com algumas dúvidas sobre o síndico, porque o síndico falou isso, o síndico falou aquilo. E aí eu falei assim, cara, eu conheço uma pessoa que se essa pessoa não souber a resposta que você está me perguntando, ninguém mais sabe. E aí, quando eu liguei para o Gilcimar, na frente desse cliente, e tirei as dúvidas, o Gilcimar me respondeu, você conhece o Gilcimar? Eu falei, caramba! Não, porque todos os síndicos conhecem ele, fazem curso com ele. Eu falei, pois é, ele é contador condominial. Ninguém melhor na nossa parceria do que porque geralmente você faz auditoria. Né? O Gilcimar, ele é contratado pelos síndicos para poder fazer auditoria nas empresas que nós, contadores, fazemos a contabilidade. Então, no meu caso da refrigeração, os terceirizados, né? Facilities, os refrigeristas, eletricistas e tudo mais. O que é interessante, quais são as empresas que são interessantes para o condomínio ter como parceiros ali dentro de cada condomínio. E isso a gente trabalhou de uma maneira até a data de hoje, né, Josimar? Até hoje, não fazia muito sentido ficar selecionando com quem eu vou me relacionar empresariando, comercialmente, né? Não fazia tanto sentido. Então, assim, se era um meizinho que estava lá fazendo instalação, o síndico não se importava, ou se era uma microempresa ou lucro presumido, isso não fazia diferença nenhuma. E agora, Josimar, a partir do dia 1º de janeiro de 2026, isso vai mudar? Vai mudar bastante coisa. Mas assim, você traz um ponto, a gente vai chegar lá, não briga comigo não, a gente vai chegar lá porque você traz um ponto muito importante. Eu sou conhecido como contador condominial, faço parte do lado do CRC de uma comissão que trata sobre contabilidade condominial, dou aula lá do CRC também para contadores, mas o público condominial, e aí eu falo os síndicos, as administradoras de condomínios, os advogados condominialistas e os prestadores de serviço, eles já me conhecem também. Porque eu também presto serviços de auditoria, como você lembrou. E não tem jeito, pessoal. Se você é profissional de contabilidade e atende qualquer empresa que vai atender condomínios, você precisa entender as regras, os tributos. A gente fez um curso agora online, até com pouca divulgação, deu 30 pessoas, deu gente pra caramba, porque as pessoas têm essa necessidade. Você, para atender um determinado nicho, para atender um determinado tipo de empresa, você precisa entender o meio que essa empresa está. Então, às vezes, o prestador de serviço ele está acostumado a trabalhar para uma PJ, e aí ele vai trabalhar para condomínio e as regras são diferentes. Por exemplo, você não tem retenção de imposto de renda quando um refrigerista do lucro presumido real para condomínios. Sim. Você não tem retenção de imposto de renda quando é um autônomo. Quando é um prestador de serviço que tem atividade de elétrica, quando é um MEI com atividade elétrica, tem o 20% patronal. E a galera não sabe disso. Só que o que acaba acontecendo, e por isso que eu estou fazendo esse preâmbulo, o segmento condominial ele está se profissionalizando já há um tempo. Sim. O síndico deixou de ser aquele senhorzinho que não tem nada para fazer. Exatamente. Era bem essa visão que a gente tinha de síndico antigamente, né? Ele deixou de ser aquela pessoa que todo mundo dá passo para trás e ele fica. Porque ele passou... E hoje em dia o síndico ele é protagonista, né? Ele é o protagonista. Ele é o protagonista. Eu tive num evento na Bahia no ano passado e o Porter, esqueci o nome dele, Ordilei, Ordilei é sensacional. É o cara da tecnologia na área condominial. E ele estava falando na palestra dele que ele vê o síndico como um grande CEO. Ele é o CEO e tem os departamentos que ele deve olhar. Ele não precisa entender de tributos. Ele não precisa entender como calcular os tributos. Mas ele precisa entender que aqueles tributos existem. Sim. Assim na área, na parte de engenharia, na parte administrativa. E aí não tem jeito. Quando ele contrata uma empresa que você atende, Carlos, e essa empresa não entende que ao emitir nota fiscal, precisa seguir os critérios de retenção, quando chega na administradora, e a administradora que está passando por esse processo de profissionalização entende as regras, ele vai e glosa a nota fiscal desse profissional. Exatamente. Mas a gente tem muitos outros exemplos para trazer. O mais importante que eu quero trazer é que a gente está passando por um momento de profissionalização, onde essas pessoas que atuavam de forma omissa, passiva, agora elas são, como você disse, protagonistas dos síndicos. Sim. Eles precisam entender. Eu não vou nem entrar no mérito do síndico profissional, do síndico que atua em mais de um condomínio. Sim.
Mas assim, eu estou falando do próprio síndico orgânico, o síndico que ele está mais preocupado. O morador, de uma maneira geral, que se habilitou ali a ser o síndico daquele condomínio. Exatamente. E uma coisa aqui para contadores, as pessoas ainda não perceberam isso, a contabilidade é a ciência do patrimônio. Tá? O foco da contabilidade é a evolução patrimonial. Pessoal, tudo que você faz como contador, no final tem que bater lá, ativo com passivo, e você vai acompanhar a evolução daquela entidade. Qual é o foco do condomínio? O que é o condomínio? Condomínio, a palavra condomínio significa copropriedade. Eu tenho esse celular aqui, comprei com a Carla, ele tem uma manutenção, comprei por 5 mil. Cada um pagou 2.500 e ele tem uma manutenção de R$1.000. Cada um vai pagar R$500. Condomínio edilício traz essa ideia, mas ele não tem fins lucrativos. Exatamente, ele traz a ideia de ser algo que deve ser repartido, né, tanto custo. O condomínio, ele, por exemplo, não tem personalidade jurídica. Sim, uma vez eu ouvi uma palestra, você dizendo que condomínio é uma coisa. Coisa condomínio, porque ele não é... Ele não tem uma definição clara. Ele não tem uma definição, por exemplo, eu até falo nas aulas, eu vou detalhando as personalidades jurídicas, as pessoas jurídicas que estão descritas lá no Código Civil. Aí você vai ver as empresas, as sociedades, as igrejas, os partidos políticos, e não tem condomínios. Porque condomínio não é uma pessoa jurídica. A ideia do condomínio é juntar as pessoas para quê? Para cuidar de um patrimônio. Sim. Por isso que eu comecei a falar da ciência do patrimônio. Sim. O contador e o mundo condominial têm o mesmo foco, cuidar do patrimônio das pessoas. Eu entendi. Mas agora, como é que você tem visto? Eu vi alguns cursos que você tem entregado sobre reforma tributária. Eu tenho feito alguns também, né? Mas você tem dado aula sobre isso para outros contadores, porque até para nós que estamos aqui no meio, que a gente vive estudando sobre tributos, sobre mudanças, já vem ouvindo de reforma tributária, vai entrar, vai começar, vai ser aprovado. E a gente fala isso para o empresário, eles acham, né? A maioria dos empresários estão aí voando, não tem noção nem do que está acontecendo. E os impactos que isso vai acarretar a partir de janeiro. Por quê? Na reforma tributária vai continuar existindo, né? Porque o que o governo diz? Que a reforma ela vai se dar início no dia 1º de janeiro, próximo agora é de 2026, e ele tem um período de adequação até 2033. Não é isso? Então, eles vêm fazendo quase que um desmame, vamos falar assim, um desmame da nossa tributação atual, porque não dá para fazer isso da noite para o dia, acaba tudo, começa agora, não é assim que funciona. Então, a gente vai fazer em paralelo, agora em janeiro, a gente vai ter meio que 2 tributações simultaneamente. A gente vai estar desmamando da atual e entrando na nova. Então, para nós, contadores, isso é um trabalho assim enlouquecedor. Imagina, a gente vai estar trabalhando 2 vezes, porque a gente não pode deixar de cumprir as exigências atuais, mas a gente precisa se adequar às novas. Então, isso vai estar concomitante, em paralelo, tudo acontecendo ao mesmo tempo. E para o empresário, é importante entender o que está acontecendo para que ele consiga se beneficiar da melhor maneira possível dessa mudança de tributação, fazer escolhas corretas para que ele consiga economizar nos impostos. Por exemplo, hoje em dia, como eu falei, para o contratante, não faz sentido, na maioria, né, ainda mais pequenininho, não faz diferença se você é MEI, Simples Nacional ou presumido. Com a mudança da reforma tributária, isso tudo vai mudar. Estão entrando novos impostos aí. Quais são esses impostos, Josemar? Então, assim, a gente vai falar dos impostos, mas é muito importante que as pessoas entendam que o que a gente está passando agora começa agora em 1º de janeiro de 2026, vai até 2033, como você falou, de forma gradual. Então, a partir de 1º de janeiro de 2026, ainda não tem o cálculo dos novos impostos, mas sim vai ter uma adequação dos sistemas. Tá? Internamente, vai ser os impostos recolhidos vão ser divididos já nos novos tributos. Quais são os novos tributos? IBS e CBS. O IBS significa Imposto sobre Bens e Serviços, e CBS, Contribuições sobre Bens e Serviços. Um é federal e o outro é estadual. Um é federal e o outro é estadual com municipal. Sim. E por que eu falo que ele vai ser gradual? Eu falo baseado naturalmente pela legislação. Porque você não tem como implantar tudo de uma vez. Para a reforma ser aprovada,
muitos municípios perderam. E para ela ser desenhada da forma que foi, esses municípios que perderam, eles estão recebendo algum tipo de compensação. Uhum. A gente aqui nos bastidores estava falando sobre uma situação que provavelmente vai acontecer, que é A migração. a migração das grandes empresas para locais que são estrategicamente mais, de forma logística, melhor. Por quê? Porque antigamente o empresário, quando ele ia constituir uma empresa, ele buscava o endereço quando ele tinha essa oportunidade. Isso não é para todos, mas as maiores empresas elas olhavam para o melhor cenário fiscal para constituir uma empresa. Então, eu vou para o Espírito Santo porque lá o imposto para o meu negócio vai ser melhor. E não necessariamente a logística era compatível. Então, o que o empresário fazia? Ele via que na tributação era melhor, ele acaba arcando mais para poder fazer toda a logística de transporte daquela mercadoria, né, na maioria das vezes para entregar em São Paulo, que seria o ideal para ele, de repente, ter uma sede em São Paulo ou no Rio, ou seja lá onde for, que fosse melhor para entregar, mas ele preferia o Estado por conta dos impostos. Com essa reforma tributária, isso vai acabar, porque ele descentralizou. Hoje em dia, é tudo nosso. Né? A ideia da reforma é trazer igualdade, paridade em toda a cadeia de cobrança de impostos. O imposto vai ser devido no local onde a empresa está sediada, e vai ser pago para um local que vai ser repartido. Então, essa guerra já não vai fazer mais sentido. É a tal da guerra dos tributos, né? Entre municípios, entre estados, isso era uma coisa comum. A gente via muito. Então, a gente precisa entender que, primeiro, o que está por trás da mudança da reforma tributária? Além da igualdade, está tentando trazer simplicidade. Unificar. A unificação. Porque o empresário, por mais que ele receba e pague os impostos, às vezes ele não percebe. Mas hoje nós pagamos para o Estado, para os estados, para as prefeituras, aí vai para o federal, PIS, COFINS, que muitos de nós contadores não entendem porque são dois impostos, porque as regras são basicamente as mesmas, mas também tem IPI, e aí esses 5 impostos vão ser substituídos de forma simplificada com a mesma legislação. Esses 5 impostos, eles tinham 5 legislações. Agora, eles vão estar com outro nome, mas com uma única legislação. Uma única finalidade. Então, uma simplificação, inclusive, da legislação. Isso vai permitir com que a gente, nós, contadores e os empresários, a gente tenha clareza de como vai funcionar. Então, esse é o primeiro ponto essencial que a gente precisa entender que vem na reforma. Só que, como a gente antecipou, a reforma ela vai vir de forma gradual. Agora, em 2026, só para vocês entenderem, os sistemas vão estar lá comunicando internamente a separação, né? Vai ser 0.1, eu não vou lembrar se é para IBS ou 0.9 para CBS. Eu não vou lembrar isso aqui, vou ficar devendo. Mas ele vai internamente, quando a sua empresa, o seu cliente, pagar lá o PIS e COFINS 50 mil, ele vai, dentro do sistema de nota fiscal, primeiro ele já vai estar dizendo, olha, dos 50 mil de nota fiscal emitida, X% é para IBS e CBS. Então, esse primeiro ano vai ter adequação. A partir do segundo ano em diante, começa a extinção dos impostos. Só que não vai ser extinto de uma vez só. Tem um percentual que vai caindo primeiro para os impostos federais, PIS, COFINS e IPI, que vai ser substituído pela IBS. E depois das contribuições. As contribuições vão que vai ser substituído pelo CBS. Pois é. E também tem outra coisa também, gente. Isso aqui é para a gente esclarecer sobre o que está rolando, sobre o que o governo vem dizendo. Só que por experiência própria, a gente sabe que muitas das vezes o governo ele estipula algumas coisas, ele dita algumas regras, e quando chega na véspera daquilo ali começar, ele entende que não teve tanta aderência como eles gostariam. O que eles fazem? Foi prorrogado o prazo de tal coisa. Então, por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque eu tenho clientes em 2 cenários aqui no meu escritório, não sei se no seu escritório também está assim, Gil. Alguns que estão ligados na reforma, que conversam comigo sobre esse assunto, que estão estudando, procurando saber, e tem clientes que estão totalmente aleatórios sobre esse assunto. Então, a gente fez estudo tributário com alguns cenários aqui, mas a gente tem aquele grande problema daquela confusão fiscal, aquela confusão contábil. Aquele empresário que compra sem nota, aquele empresário que vende sem nota, aquele empresário que não tem um controle amarradinho ali do dia a dia contábil dele.
e a gente não consegue nem ajudar de maneira mais assertiva essa pessoa. Por quê? Com a reforma, faz total sentido saber quem são seus fornecedores e quem são os seus clientes, para que a gente consiga entender um panorama e te dar uma opinião. Olha, de acordo com quem você compra e de acordo com quem você vende, faz sentido hoje você mudar do simples para o lucro presumido, por exemplo. Ou não, não faz sentido. O que não vai fazer sentido de jeito nenhum é o MEI, né? O MEI ele vai perder de qualquer maneira. O MEI ele vai perder, mas assim, a gente precisa entender que essas alterações são necessárias porque com a nova tributação, cada cadeia vai poder se creditar de impostos. Então, eu vendi, vamos dizer que eu estou na sua área, eu vendi um material para a sua empresa. A sua empresa vai calcular os impostos e esse material que eu vendi para você vai ser calculado o percentual da IBS, CBS, que ainda está, assim, na lei está falando de 26,5%, mas os estudiosos estão falando de 28% e o professor Pegas acredita que vai chegar a 30%. Então, assim, é um absurdo. A carga tributária. Sim, mas isso daí, em todos os cursos e treinamentos que eu fiz até hoje sobre reforma tributária, todos os professores foram categóricos em dizer que eles não estão preocupados em baixar a carga tributária. Isso não é... A reforma tributária não vem para baixar a carga tributária. Pois é. Então, se você está vivendo o mundo da lua acreditando nisso... Não vai rolar, amigo, não vai rolar, vai subir. A ideia da reforma tributária é simplificar. Exatamente. Não necessariamente melhorar a forma de legislação. Exatamente. Mas essa questão do crédito é muito importante entender. Por quê? Isso já acontece, pessoal. Olha só. Talvez você, empresário, microempresário, no Simples Nacional, no Presumido, MEI, você não entende isso, não entenda isso porque você não vive isso. Mas aquele empresário que tem a empresa no lucro real, ele sabe como funciona. Para toda venda, todo faturamento, ele tem direito de se aproveitar de crédito. Isso também acontece pro ICMS, no lucro real, no lucro presumido, que a gente chama de regime normal. Então, todo imposto apurado vai ser apurado vendas, compras, você tem o crédito, você tem o débito e a diferença é o imposto a pagar. Então, se eu vendi materiais por 100 e eu comprei material por 50, na venda eu tenho 30%, eu tenho R$30 de imposto. Mas na compra eu tenho R$15 de crédito. E aí, na verdade, o imposto vai ser 15, porque é a diferença entre débito e crédito. Só que esse crédito que as empresas vão receber, elas não podem ser de qualquer empresa. Não pode ser de qualquer compra. Tem que ser de empresas legais, empresas que emitem nota fiscal e está sendo discutido ainda como que o Simples Nacional vai entrar nisso. Porque aí sim, Carla, vai dar um trabalho para a gente. Empresas do lucro do Simples Nacional também vão poder calcular os impostos pela reforma tributária. Pois é, como? E aí a gente vai estar, nós contadores, a gente vai estar no meio, fazendo uma parte simples e uma parte IBS-CBS. Exatamente, porque com essa reforma, a gente vai conseguir, mesmo no Simples Nacional, fazer um recolhimento à parte, né? De uma guia à parte. Então, não necessariamente você vai mudar de tributação para você poder negociar com essas outras empresas. Só que aí tem um detalhe. Provavelmente, as alíquotas do Simples Nacional, você, sua empresa no Simples Nacional permitindo crédito, serão menores. E aí, o que o seu cliente vai buscar? Cara, eu preciso ter crédito para diminuir o valor do meu imposto. Eu vou contratar empresas do meu... Que me dê crédito. Com crédito menores. Exatamente. Então, não necessariamente você ter um imposto mais baixo vai fazer você continuar tendo suas parcerias comerciais. Porque o cliente final, lá na ponta, ele vai estudar para saber se faz sentido para ele comprar com você, por mais que o seu valor seja menor porque você é simples, mas de repente comprar com outro que ele consiga se beneficiar dos impostos. Então vai ser, por isso, mais uma vez que eu estou falando, isso é importantíssimo a gente ter uma contabilidade amarrada para a gente consiga responder isso de maneira assertiva, porque com esse vídeo aqui, vai ter um monte de gente que vai falar assim, e no meu caso, como é que é? Depende. Sua contabilidade está amarradinha? Sua contabilidade está certinha para que a gente consiga te ajudar? Se você não tem isso com clareza, infelizmente você vai sofrer no ano de 2026 até se adequar, porque isso não é mais opcional, você vai ter que se adequar. E
na virada do ano de 2026 para 2027, depois que você vê todas as pedras que tem no caminho, a gente faz uma nova conversa sobre isso. Então, esse é o perigo, esse é o problema de quem não se adequou até hoje, né, Gil? Infelizmente vai sofrer muito no ano 2026. Exatamente. E sem contar um ponto legal, assim, a Receita Federal, Fisco em geral, ela há muito tempo ela está ampliando a sua forma de fiscalização. Sim, eu venho falando isso muito com a galera da refrigeração. Muito tempo. Eu comentei aqui meu início na contabilidade, lá em 99, tem uma declaração chamada DCTF que hoje não existe mais. Uhum. Naquela época era semestral. Sim. Aí eu comecei, 2000 virou trimestral, depois virou mensal, depois voltou para semestral. Uhum. Então, porque eles estavam testando a forma. Hoje Sim, não existe mais exatamente. a DCTF, agora é a web. Curiosamente, a Cefip, que também não existe mais, foi criada em 2000. Amigo, eu sou da época da RAIS. Mas, eu sou da época da RAIS, DIRF. Mas o que eu quero dizer é que a Receita Federal ela está ampliando a forma. E aí ela chegou a um modelo bem interessante que vem com a reforma tributária do split payment. Uhum. Aí que eu... Gente, esse é o pulo do gato. Imagina, empresário, você, e isso aqui vai acontecer para a galera da área condominial, a galera que presta serviço para condomínio. Refrigeração, fica ligado. Imagina você fechou um contrato com um condomínio lá. Sei lá, 10 mil reais por mês. Todo mês que o condomínio te pagar, ele já vai, parte do valor dos honorários já vai direto para o cofre do governo. Automaticamente, ele não pergunta a sua opinião. Se você fechou com ele 10 mil, automaticamente o split, é isso? Exatamente. Ele vai ser restrito, ele vai... E na maquininha de cartão também, né? Eu vi que isso vai rolar. Estão querendo implantar na maquininha de cartão também. Pois é, então assim, o imposto ele vai ser recolhido ali direto, não tem mais o que fazer. No pagamento, a nota fiscal já vai estar dizendo ali 10 mil reais. Então já vai estar provisionado 3 mil reais no exemplo de 30%, tá? 3 mil reais para o governo. Na hora que o fornecedor pagar, o valor 7 vai para o cliente e 3 vai para o governo. Ele botou um contribuinte para fiscalizar o outro. Exatamente. Basicamente é isso. O que ele está fazendo? O seu cliente final ele é obrigado a recolher aquele imposto ali. Ele é obrigado, ele ficou amarrado. Okay? Exatamente. E aí, por isso que eu trouxe aqui o exemplo de condomínio, porque muitas vezes, e eu como contador condominial, como auditor em condomínios, eu vejo, e é um dos pontos que eu mais critico, emissão de nota dos prestadores de serviço. Está faltando retenção, ou o prestador não quis reter, ou teve um acordo com o síndico e não reteve. Só que é o seguinte, dessa forma, já vai estar constando lá. Uhum. Então, se você deixar de fazer algo, esse algo que deixou de ser feito vai ser cobrado. De você. Vai ser cobrado. Então, você não tem para onde correr. Então, presta atenção, porque você vai precisar se organizar financeiramente também. Total, gente, total. Acabou aquela era de você gerir uma empresa com planilhas que não conversam com sua contadora, seu contador. Acabou aquela época de você esconder informações para o contador. Porque você esconde do contador, a Receita Federal vai saber, e aí depois você vai querer que o contador e a contadora resolvam o problema. E não vai rolar, gente, não vai rolar. Porque hoje em dia, como o Gil sinalizou aqui, vai ser automático. Né? Isso tudo já vem rolando há muito tempo. A gente já vem pincelando sobre reforma tributária há muito tempo. Começou com um projeto lá atrás, eles vêm mudando a cada movimento do governo sobre esse assunto, a gente acaba vendo que eles mudaram uma vírgula ou outra, porque eles estão se adequando. Isso vai acabar mudando muito provavelmente, né, Gilson? Mas vai mudar ainda no decorrer do ano de 2026, isso não vai ser da noite para o dia, como eu falei. Split payment, por exemplo. Pois o split parece que vai ser a partir, pelo que eu vi ali, pelo 2027, que eu li, 2027, ou seja, do ano de 2026 ele está dando mais esse período para a gente se adequar, porque em 2027 já vai entrar. Mas porque, assim, basicamente, a minha preocupação hoje, né, o que eu vivo ressaltando aqui nos eventos que eu vou palestrar sobre contabilidade para refrigeristas, é porque, assim, o nicho da refrigeração é um nicho... Quem é o perfil do refrigerante? Geralmente é aquele cara a partir dos 20 e poucos anos, 30 anos, até que me procuram a gente aqui, né? Geralmente ele é um cara casado, certo? A gente tem essa persona aqui, que começou, ele aprendeu essa profissão em algum lugar que ele trabalhou, ou com o pai dele, geralmente é assim,
ele foi indo, foi vendo que é um serviço rentável e ele não olha muito para a parte do financeiro, nem organização, porque geralmente é um serviço que ninguém exige nota, que ele não era tão amarrado como os médicos, por exemplo. Então ele trabalhava, botava o dinheiro dele no bolso, enfim. Tanto que ele tem muita dor para precificar. Sim. Quando ele desenquadra do MEI para o Simples Nacional, ele sofre muito, porque ele não tem como, ele não consegue mensurar os impostos. Por isso eu fiz a jornada do refrigerista, né? Eu criei várias coisas para poder mostrar para esse empresário como é que ele consegue transitar no mundo empresarial, que não é opcional, ainda mais quando ele começa a aceitar maquininha de cartão. Sim. Então isso tudo vai impactando na precificação desse empresário. E ele, por vir com esses vícios, né, desde o comecinho, que ele começou meio que catando cavaco, ele não se organizou para ser um empresário, ele virou o empresário, geralmente ele é assim, o refrigerista ele é assim. Ele não tem muita noção do que está acontecendo e ele reluta muito para pagamento de impostos, ele reluta muito para regularizar funcionários, ele se debate, ele fica louco quando ele vê como é que funciona, e eu sempre explico que dentro da contabilidade, você como empresário, eu e você, né, temos funcionário, pagamos impostos também, tanto que se você é cliente redentor, você sabe disso, você recebe nota fiscal de tudo que a gente faz aqui. Se você souber jogar o jogo, você consegue se beneficiar disso no final. Não é imediato, não é de imediato. Mas se você consegue organizar, documentar a sua contabilidade, você consegue se beneficiar. Assim como eu falo alguns produtos da refrigeração que a gente já mapeou aqui, que tem substituição tributária, sim, que eles conseguem. Então, assim, eu falo, gente, compra com nota, que na hora que vocês vão pagar o imposto, eu consigo me aproveitar desse imposto lá, mas cadê a nota da entrada? Então, eu já venho sinalizando isso há muito tempo. Então, a dor que nós temos é essa. Essa falta de organização faz com que eles percam muito dinheiro. Então, quando vocês conseguem olhar para o negócio de vocês, entendendo como é que funciona a regra do jogo, eu sempre falo, jogar futebol. Cara, não adianta você fazer 10 gols de mão, tá valendo? É igual você. Não adianta você querer ter, eu tenho não sei quantas equipes na rua, eu tenho não sei quantos funcionários, eu tenho carro, eu tenho dinheiro na conta, mas você não está recolhendo imposto, você está construindo um castelo num terreno de areia. Quando o governo vem, que a gente já viu algumas situações assim, ele leva tudo, porque você imagina se você é fiscalizado hoje. O governo ele não vem de hoje para frente, ele vem de hoje para trás. Até quanto? 5 anos. Até 5 anos para trás. Você imagina ser fiscalizado de hoje a 5 anos para trás. O que o governo pode ver nas suas movimentações financeiras? Então, gente, não vale a pena, nunca valeu. Só que agora virou jogo de gente grande. Eu gosto disso aí que você está falando, eu gosto de contar a história da padaria Sonho Realizado. Nem me lembro se é esse nome exato. Mas lá no Fonseca Niterói, tinha uma localidade que chamava Padaria Sonho Realizado. E curiosamente depois virou Sonho da Sorte, uma loteria. Então parece que o dono gosta de sonho. Mas o Padaria Sonho Realizado era um nome sugestivo, né? Porque, sonho, né? O doce sonho, né? Que vem de padaria, mas poderia ser o sonho dele mesmo, se realizou, e aí ele abriu o negócio. Só que, assim, essa padaria fechou tempos depois, e eu fico imaginando o motivo, porque era um ponto legal, um ponto interessante, e como contador, como profissional de contabilidade, a gente sabe que os negócios eles ficam, em média, 2 anos abertos e fecham se eles não tiverem assessoria contábil, assessoria administrativa. E muitas vezes as pessoas abrem, esse contexto que você trouxe aqui do refrigerista é muito comum também em outras áreas. De, vou abrir um negócio porque o vizinho de baixo abriu, porque eu ganhei na loteria, ganhei lá um dinheiro, eu vou investir nisso. Já vi isso também, a pessoa ganha na loteria, acho que vai virar empresário, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então as pessoas acabam abrindo seus negócios sem assessoria contábil. Total. E aí a padaria Sonho Realizado, naturalmente eu não tenho, e não tenho detalhes para falar isso, mas eu sempre remonto a uma palestra que eu fiz para o pessoal do Rotary, que é MEI e PIX prenúncio de confusão. Porque você imagina o seguinte, o PIX ele veio para identificar. Esse papo de foi para melhorar as operações financeiras. Esquece. Um dos criadores lá é a Receita Federal. Então, assim, ele consegue ver o movimento financeiro, mesmo que extraoficialmente, das empresas, e em um determinado momento, essas empresas vão ser notificadas para explicar aquele movimento. Aí, imagina você, refrigerista, você que construiu, e aí eu vou usar o exemplo da Carla. Não adianta você ter 10 equipes na rua sem você ter o controle, está recebendo PIX, está recebendo valores, não está tributando.
vai chegar um determinado momento que a Receita Federal vai te chamar para Vai. explicar Isso o que acontece, que isso aconteceu. acontece. Infelizmente, a E gente. aí pode acontecer como aconteceu com o sonho realizado, o sonho virar pesadelo. Sim. Então, assim, presta atenção. Esse apelo já existia antes, mas agora com a reforma tributária você vai ter 3, 4 vezes mais responsabilidade. Porque se você não se adequa financeiramente, você não entende o tamanho, o custo do seu negócio, você não vai conseguir também vender para outros fornecedores, vender para outros clientes, perdão, porque esses clientes vão estar buscando pessoas, empresas que estejam legais. E você só consegue se adequar a ele se você souber quem é você primeiro. Exato. Então não é só, não necessariamente vai fazer sentido você mudar para agradar aquele cliente seu final. Não necessariamente. Vai ter cliente que você vai olhar e vai fazer a conta e vai ver que não vale a pena a gente ter mais parceria. Mas em contrapartida, vai se abrir um leque de outras opções, Exato. de outras oportunidades de parceiros comerciais que vão estar na mesma pegada que você. Mas você só vai conseguir ver esse oceano azul de oportunidade se você estiver organizado contabilmente falando, financeiramente falando. Não vai dar para viver como a gente vem vivendo até hoje. Isso eu falo muito com a refrigeração, que é um nicho que eu vejo sempre, né? Todo dia tenho muitos clientes aqui. Eu sempre digo, às vezes, aqui com os meus clientes, que na maioria são meus amigos, que infelizmente eu sou mais coveira na maioria das vezes do que médica. Por quê? Às vezes o cliente ele não chega aqui com dor. Ele já vem aqui quando ele já está quebrado. Por exemplo, um cliente que eu sempre conto a história aqui, que ele estava lanchando, graças a Deus era a esposa dele, no sábado à noite, ele foi pagar o lanche no sábado à noite e estava com o CPF, não conseguia mexer, travou. Como era a esposa dele, ela pagou a conta. Gente, olha que coisa, já pensou? Primeiro encontro, você não tem dinheiro para pagar. Imagina, bloqueou o CPF dele, bloqueou. E aí, na segunda, foi um sábado à noite, na segunda-feira ele apareceu aqui no escritório. Quando nós fomos ver, ele já tinha, ele estava com o CPF bloqueado junto ao banco, ou seja, imagina o tamanho do problema. O problema dele já estava altíssimo. Porque ele não tinha noção, ele não declarava imposto de renda há anos. Ele não declarava, ele achava que ele era isento e também não ia ver. E ano após ano, a Receita Federal, lá na caixinha do GovBR, dá uma olhadinha lá no seu GovBR, ver se não tem mensagem lá na caixa postal. Ano após ano, a Receita Federal, olha, você está me devendo. Passou um ano, olha, você está me devendo aquele ano, e mais esse ano aqui também eu vi que você está me devendo. E foi notificando, e mais de 3 anos sem declarar imposto de renda, sem olhar a caixinha de notificações, e a dívida dele estava, assim, uma coisa... E fora, assim, não é só a dívida da ausência do pagamento, é juros, multa e autuação. Esse cara, só de autuação, ele tomou 14 mil em um dos anos. Eu tenho os prints, de vez em quando eu faço os vídeos aqui, mando, risco tudo ali, mas mostro a notificação para os clientes verem, porque às vezes a gente está aqui falando no meio contábil, isso é comum, porque a gente, como contador, quando a gente está lá nas nossas resenhas, nossos encontros, a gente troca ideia. Gente, vocês viram, eu tenho um cliente aqui que está passando por isso, nossa, meu cliente também passou por isso também, e a gente troca essas ideias. Mas no empresário, que é o ponto final da cadeia, ele não tem essa convivência, ele não tem essa noção. Então, para ele, nunca aconteceu, nunca acontecerá, e para a gente é a coisa mais comum do mundo, né? E por isso que a gente está sempre tentando ajudar você, empresário. Então... basicamente é isso, né? Basicamente é isso, mas assim, tem um ponto aqui importante, a gente está falando de gestão financeira, eu acho que é importante também pontuar, aí eu vou pedir licença para você, a gente está na Redentor Contabilidade, e se a Redentor Contabilidade não faz esse trabalho, eu acho que faz, BPO financeiro. Sim, a gente começou a implementar, porque o BPO, a gente começou a implementar porque, mais uma vez, a gente estava tropeçando na comunicação com esse cliente, porque a gente precisa de você, não basta pagar. Tem gente que acha que vai pagar e a gente vai fazer, não. Você tem que pagar e passar informação para que a gente feche. Exatamente, por isso que eu estou pontuando aqui. Porque, como contador condominial, eu atuo como auditor. Eu tenho condomínios que eu não faço gestão financeira do condomínio, mas eu atendo a parte fiscal, folha de pagamento de condomínios daqueles que não têm administradora. Só que a gente lá na Leve, a gente está criando um produto que é a Leve, é um braço da Leve, que é a Leve BPO Financeiro, justamente para ajudar esses empresários que têm dificuldade financeira. Então, por isso que eu até brinquei, né? Vou pedir licença, porque se a Redentor não faz, e agora eu sei que faz, BPO Financeiro, a gente tem trabalhado dessa forma. A gente precisa estar junto com o cliente para olhar também o financeiro, não deixar ele solto, porque às vezes ele não tem esse talento. Ele pode ser o melhor vendedor, então ele precisa do nosso apoio na gestão financeira também. Então a gente lá na Leve Contabilidade, a gente está atendendo os síndicos profissionais, as empresas prestadoras de serviços, até os advogados
com o BPO financeiro também. Não, é total diferencial. Então, gente, só para a gente finalizar aqui nosso bate-papo, é só uma pincelada do que está vindo por aí, pois é, porque cada caso é um caso, como a gente falou, para que a gente consiga ser assertivo no diagnóstico da sua empresa, se faz sentido você ir para o lucro presumido, real, simples, seja lá o que for que você for fazer na sua vida, a gente tem que olhar para o seu negócio caso a caso, mais uma vez, olhar de quem você toma serviço, de quem você compra, para quem você vende, e aí mapear um cenário ideal para você, sem que você se prejudique nessa questão da reforma tributária, e muito pelo contrário, que você veja as opções de negócio que vão nascer junto com essa reforma. Porque esse que é o pulo do gato, né? A gente tem muita gente olhando com um olhar com medo, negativo. Eu já vejo diferente. Eu vejo que se você se adequa, se você entende a regra do jogo, mais uma vez, se você entende que gol se faz com o pé, você vai entender a direção do gol, e é simples assim. Você vai entender, vai se adequar, vai doer um pouquinho para você se adequar agora no começo, ainda mais se você é desorganizado. Você vai se adequar e você vai ver quanto que você vai deslanchar e vai passar à frente de quem não tem noção do que está acontecendo. Eu acho que é isso mesmo, o recado final é esse, é reforçar o que você está falando. Porque, de fato, haverá dor para aquele que é desorganizado. Mas lembre do foco da reforma tributária. É simplificação de processos. Exatamente. Você não vai pagar menos. É provável até que pague mais algumas atividades. Sim. Mas a ideia é simplificar para deixar mais justo. Então, quando você se adequar, você vai estar com menos preocupação em relação a tributos, porque as regras vão ser iguais para todo mundo. Então, assim, esse é o momento para você entender a importância de uma boa gestão financeira, de uma boa assessoria, de uma assessoria especializada. Exatamente. Como é a Redentor com a Carla aqui para refrigerista. E a leve para condominial. Exato, e você entender que você precisa se adequar. Esteja falando sempre com a sua contadora, com o seu contador, e vamos para cima. É isso aí. Gil, obrigada, muito obrigada. Sempre bom te ver, meu amigo. Quem vai pagar o almoço? Pagar meu almoço hoje, garoto. Obrigada, gente. Até a próxima. Valeu, gente. Tchau, tchau.